bem com vocês? Gostaram do meu comecinho obscuro? Bom, ele começou assim obscuro porque hoje eu vim falar de um livro e uma série que, coincidentemente, apaixonei pelos dois na mesma semana. O livro é o Caliban e a Bruxa, que eu li pro clube de leitura que eu participo, que é o Leia Mulheres. Se você ainda não conhece, nunca me ouviu falar dele aqui nesse canal, né? Cada mês nós lemos um livro escrito por mulheres e uma vez por mês nós nos encontramos para discutir sobre o livro. Não necessariamente você precisa ler o livro para discutir, mas é sempre legal, né? Mas a discussão é sempre sobre o tema e não sobre técnicas e blá blá blá. Se você quer participar, se você se interessa, eu vou deixar o link aqui na descrição. O próximo encontro, eu vou deixar também o livro que a gente vai ler, caso você se interesse. Voltando ao livro, eu fiquei impressionada com a quantidade de informações que tem esse livro. O livro ele conta a história da transição do feudalismo para o capitalismo e tudo o que envolveu essa transição. As pessoas que não ficaram felizes com essa transição, toda a privatização de terras, e todo um rebuliço foi feito, culminou com essa mesma época, com esses mesmos séculos, a caça às bruxas, baseado em artigos, baseado em documentos históricos, baseados em pesquisa histórica. A historiadora Silvia Federici foi atrás desses documentos, ela reuniu esses documentos, ela reuniu esses escritos, ela reuniu tudo que ela poderia para explicar o que a caça às bruxas tem a ver com a transição feudalismo e capitalismo. O que a caça às bruxas tem a ver com a posição da mulher na nossa sociedade capitalista de hoje, séculos depois, sendo que isso aconteceu por volta do século XIII até o século XVI, e nós estamos no século XXI, 5 séculos depois, a gente ainda sente algumas consequências dessa transição. Então nesse livro ela explica tudo. A gente discutiu o livro na quarta-feira, na sexta eu vi na Netflix, eu conheci na Netflix, uma série chamada Lunanera, que é essa série aqui. Eu assisti a série em um dia. Vocês já sabem que eu sou mais dos filmes do que das séries, porque filmes tem começo, meio e fim, 2 horas você, né? Acabou o filme. Mas séries tem esse problema de em 1 hora você vê um episódio só. Eu demorei 6 horas pra assistir todos os episódios dessa série, porque ela também conta uma história que acontece durante a caça às bruxas. Coincidentemente, Silvia Federici e a série são italianos, mas Lunanera conta a história de um clã de bruxas, um clã pequenininho de bruxas. Quando começa a caça às bruxas, essas bruxas estão sendo descobertas e os inquisidores estão vindo atrás delas. Então a série toda vai contar quem eram as bruxas, por que elas estavam sendo perseguidas. A série ela conta principalmente a história de uma bruxa, que é a Adi, e do irmãozinho dela, que é o Valente. Então ela vai encontrar outro clã de bruxas pra proteger o irmão dela e pra proteger esse segredo e pra achar outras bruxas. O que eu achei mais interessante que pra mim uniu o livro à série são as características das bruxas. Eles desromantizam. Nós, desde criança, principalmente nós garotas que somos ensinadas a assistir os contos de fadas, a gente conhece bruxas como aquela mulher de chapéu, de verruga na ponta do nariz, velha que faz poções, que come crianças, mas muito pelo contrário, as bruxas da história da humanidade não são essas bruxas. Mulheres pobres que ficavam viúvas, que eram solteiras, passavam fome, então elas precisavam mendigar, elas precisavam pedir ajuda aos vizinhos. E as mulheres naquela época, elas detinham do conhecimento de ervas, de óleos, coisas da natureza. E como ela podia ajudar, como ela poderia curar, como ela podia adoecer. Então, durante a caça às bruxas, esse foi o ponto crucial. Todo esse conhecimento da natureza foi levado como magia negra, foi levada como pacto com o diabo, de que elas podiam curar, de que elas podiam matar, de que elas podiam fazer coisas extraordinárias. Como o livro é de fatos reais, a gente descobre isso no livro, e daí eu vou ver isso na série. Eu achei isso muito legal, porque eles mantiveram as características das bruxas de verdade. Bruxas eram mulheres que tinham características que eram contra os maiores poderes, que era o clero, que era a nobreza. Elas iam contra o que essas pessoas queriam, então elas eram caçadas. Todas nós que lutamos por direitos, todas nós que temos alguma sintonia com a natureza, nós que nos preocupamos com o social, com as pessoas que estão ao nosso redor, os doentes, os pobres, enfim, você, mulher, que se identificou com tudo isso,
bem-vinda, você é uma bruxona. Gente, eu adorei fazer esse vídeo. Eu adorei falar sobre o assunto, eu adorei descobrir coisas novas. Então é isso, gente, esse é meu recado para vocês nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de me seguir nas redes sociais para você ter todo o conteúdo exclusivo por lá, porque lá tem um conteúdo diferente do que aqui no YouTube. Me dá um like, tá? Pra você não ficar usando a minha imagem, usando todo o meu esforço. Vem aqui, usa, abusa e vai embora. Então deixa seu like, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!